Meu nome é Adassa, eu vou falar o que é intoxicação alimentar por estafilococcus. A intoxicação alimentar por estafilococcus resulta da ingestão de alimentos contaminados com toxinas produzidas por determinados tipos de estafilococcus, resultando em diarreia e vômito. A intoxicação alimentar pelo estafilococcus não é resultada em si pela ingestão da bactéria, e sim pela ingestão da toxina que a bactéria produz no alimento. A bactéria, ela se encontra no alimento, ela cresce, produz as toxinas, a pessoa ingere e aí ela tem a intoxicação alimentar. Geralmente os alimentos são carnes, ovos, peixes, leite. O risco de ocorrer um surto de infecção é alto quando manipuladores de alimentos com infecções cutâneas contaminam alimentos que são mal cozidos ou armazenados em temperatura ambiente. Esses alimentos, apesar de contaminados, podem apresentar sabor e odor normais. Geralmente, o médico só precisa de saber de alguns sintomas para poder diagnosticar a gastroenterite, que é a inflamação do intestino grosso e delgado. Pode-se suspeitar do diagnóstico caso algumas outras pessoas tenham comido do mesmo alimento também e estejam apresentando os mesmos sintomas. E também se a doença puder ser atribuída a uma única fonte de contaminação. Para confirmar o diagnóstico, é feita uma análise laboratorial, identificando o estafilococcus no alimento contaminado. Só que geralmente não é feito esse tipo de... Olá, eu sou a Andriele e vou falar um pouquinho sobre os sintomas de intoxicação alimentar por estafilococcus. Normalmente, começam subitamente com sintomas de náuseas e vômitos, graves entre 2 a 8 horas, após o alimento contaminado ser ingerido. Outros sintomas podem incluir cólicas abdominais, diarreia e às vezes dor de cabeça, e febre. A perda significativa de eletrólitos pode causar fraqueza e pressão arterial extremamente baixa. O choque. Normalmente, os sintomas duram menos de 12 horas e a recuperação é completa. Às vezes, a intoxicação alimentar por estafilococcus é fatal, sobretudo em recém-nascidos, idosos e pessoas por doenças prolongadas. Para prevenir a intoxicação alimentar pela bactéria Staphylococcus, é importante lavar e preparar cuidadosamente os alimentos. Se não for consumir imediatamente, deixá-los sob refrigeração. Nunca manter em temperatura ambiente. Pessoas que estejam com alguma infecção de pele não devem preparar a comida até que essa infecção seja curada. Oi gente, meu nome é Nicole e vou falar um pouco sobre o tratamento por intoxicação alimentar por Staphylococcus aureus. Então, esse tratamento, ele consiste na ingestão de uma quantidade adequada de líquidos. Num caso mais leve, assim, o paciente ele repõe tomando bastante líquido. Ou o médico pode administrar o medicamento antiemético em forma de injeção ou de supositório. Ou seja, essas formas alternativas de tratamento, elas controlam as náuseas e os vômitos ocasionadas pela intoxicação. E também, às vezes, se perde tanto líquido, em casos mais graves, que é necessário essa reposição por via intravenosa. A reposição desses líquidos deve ser realizada por dentro da veia desses pacientes, mas isso em casos mais graves.